Amém. Pode sentar um instantinho. Então, meus queridos, hoje me coube, até porque faltou outras opções melhores, sobrou, mas a gente diz, tá bom, Senhor. Então, o tema que me foi dado é vigiar na espera. Vigiar na espera. E até quando a gente cantava aquela música, eu espero em Deus, eu espero nele, eu tenho esperança nele, já se torna uma coisa muito importante para nós. Esperar das pessoas que elas realizem a nossa felicidade, está aí um grande erro na nossa vida. Não que elas não possam, de alguma maneira, nos proporcionar alegria, mas quando eu coloco sobre outra pessoa a tarefa de me fazer ser feliz, eu espero tudo dela, seja quem for, mas cedo ou mais tarde você sabe que você vai se decepcionar. Quando você espera em Deus, você encontra força para dar, sem esperar em troca. Porque quando nós vivemos a vida como um investidor da bolsa, que aplica e depois quer o seu retorno, o seu lucro, cuidado, você é um forte candidato a dar com os burros na água. Então, a primeira coisa é esperar em Deus, esperar com esperança, esperar nos cumprimentos da sua promessa, porque Ele cumpre fielmente o que Ele prometeu. Ele não nos prometeu uma vida de sombra e água fresca. Ele não prometeu que você não ia ter problema. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele prometeu que ia nos prover. Quantas promessas tem? Depois você pega como exercício. Quem dera a gente fosse mais estudioso da palavra de Deus, né? A gente estuda para tudo quanto é lado, estuda para concurso, mas a palavra de Deus a gente dá aquela lidinha básica. Esse Salmo 33, veja quantas promessas o Senhor tem nessa palavra. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas elas livra o Senhor. Quanta coisa! E a gente tem que tomar posse. E vigiar. Bom, isso a gente sabe. A gente aqui, normalmente no grupo de oração, a gente estava conversando, a gente tem um grande desafio. Porque às vezes a gente tem que colocar uma palavra, uma pregação, que é um alimento mais sólido, mais exortativo. Mas às vezes no mesmo grupo tem um irmão que está há 15 anos, 20 anos, 25 no caso da Laura, né? E tem um irmão que chegou agora. Como é que você vai dar filé, sei lá, uma carne, um legume, um feijão, um recém-nascido? Fica complicado, não é verdade? Então, né? Então você que chega, tá recém-chegado no grupo, você vai filtrando, que você não, né? Vai, faz que nem festa, né? Passa o garçom, você não, essa aqui não vai me fazer bem, aí você. Eu queria dizer então para esses irmãos que estão chegando que Deus ama profundamente você, que tudo o plano de Deus é a sua salvação, que nada que Ele manda é por capricho. Deus, Ele quer cortar o meu barato, por isso eu não posso isso, não posso aquilo. A nossa fé não é a fé do não posso. Até um Santo Agostinho falava, ama e faz o que você quiser, porque se você amar, você não vai fazer tudo que está ali nos 10 mandamentos. A nossa fé é a fé do pode. Você pode amar, você pode. Agora, você pode tudo, mas não deve tudo. São Paulo vai dizer isso, né? Eu posso tudo, mas não devo tudo, porque nem tudo edifica. Então Deus te ama profundamente. O plano dele é ter você junto com Ele, porque Ele sabe que se você
se separar dele, a chance de você se perder é 100%. Porque Ele quer te ver junto dele aqui em toda a eternidade. E Ele fez tudo o que Ele pode, e não é pouco. Ele nos amou, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu corpo, Ele nos deu o seu sangue. Por favor, vai dizendo tudo que Deus nos deu. Vai dizendo aí para mim, o que mais que Ele nos deu? E que Ele nos dá? Não tá vindo à mente, não? O que Deus... Vai enumerando aí. Deu a vida, força, consolo, fé, coragem, sabedoria, a sua palavra, o seu filho, hein? Nos deu o seu corpo, nos deu o seu sangue, nos deu os seus anjos, nos deu os seus santos, nos deu a sua unção, nos deu a sua graça, nos deu o seu amor, nos dá, desculpa, não vou tirar do passado, vamos passar para o presente, nos dá a sua paz, dos seus exemplos. Gente, está faltando coisa aí, cadê o povo aí? O que mais que Ele nos dá? Nos dá a salvação, o perdão. Agora você falou mesmo, né? Chegou lá, né? Nos dá o seu perdão, a sua reconciliação, a sua salvação. Nos dá o seu Espírito. O que falta mais Ele dá? O que falta Deus te dá? Todo dia Ele se consagra, Ele é consagrado no altar para entrar dentro de você. Ele deu tudo, Ele continua dando tudo. É pouco, não? Então essa é a mensagem inicial para você que está chegando. Deus te deu tudo sem te cobrar nada. Continua não cobrando, porque o objetivo dele é a sua salvação. Problema, outra coisa que faltou, né? Deus, seu Espírito eu falei, né? O problema é que nós estamos no mundo e apesar dele ter nos salvado, ficou na nossa natureza impregnada uma coisa chamada, uma palavrinha meio esquisita. Vê se alguém descobre. O que ficou? Mas se eu já fui perdoado dos meus pecados, o batismo não apaga os pecados? Sim ou não? O batismo apaga os pecados, né? Por que eu ainda peco? Ele nos deu a sua graça? Sim ou não? Por que eu ainda vou e volto, me afasto, venho, vai? Por quê? Porque em mim e em nós existe uma palavra complicada chamada concupiscência. Concupiscência. Concupiscência é algo que ficou na nossa natureza, que nos leva para o outro lado, que nos puxa para o outro lado. Eu sei o que é bom, mas daqui a pouco eu vou para o outro lado. Mas Deus deixou isso de propósito para dizer: essa é a tua parte, querido. Ele não tinha poder suficiente para tirar isso tudo. Ele continua deixando que você lute, para você lutar, para ver você lutar, para depois no céu dizer: você participou desta obra de salvação, eu não fiz tudo sozinho, você não é uma marionete nas minhas mãos, você é um ser humano que tem liberdade, e eu nunca tirei essa sua liberdade. Então se você está aqui hoje, é porque você também deu o seu sim, é porque você lutou bravamente. E quando você diz não para o pecado, você imagina 1000 estádios do Maracanã se levantando e gritando.
anjos, os santos, os querubins. Que golaço! O cara casado, a mulher passou ali, mó cantada nele, e ele... Senhor, livra-me do mal. Ia falar, estava na ponta da língua aquela palavra que ia, sabe, daquela lambada, você mordeu a língua. Até a palavra falava da língua, né? Aí o céu, comemoração, golaço. Poxa, vitória. Não é verdade? Então é isso. Por isso que a gente chega nessa palavra da vigilância. Os discípulos estão com Jesus no Horto das Oliveiras. E de repente, o que acontece? Eles já tinham ceado com Jesus, eles já tinham escutado a palavra, eles já tinham visto milagres. E de repente Jesus falou: ficai aqui e orai. O que eles fizeram? Dormiram. E Jesus vai lá e pede de novo: não pudesse vigiar um pouco? O que acontece depois? Eles dormiram. E o Senhor está nos dizendo, né? Desperta, povo meu. Desperta, Dudu, desperta. Não fica nesse torpor, nesse sono, nessa sonolência que o mundo vai embriagando, sabe? Vai te pegando de jeito, aquela novela vai te, né? E as facilidades do mundo, o mundo vai proporcionando o que para nós? Facilidades. Não preciso nem abrir o vidro, né? Tem um botãozinho, não preciso passar mais a marcha, tem uma marcha automática, não preciso mais, tem tudo, né? Para ter uma vida mais cômoda. E as almas ficam cada vez mais fracas. Porque você sabe, quanto mais dificuldade, quanto mais obstáculo, quanto mais exercício, mais forte ficamos. Quanto mais vida fácil, mais ficamos flácidos. Não é verdade? Quando você quer ter tônus muscular, você tem que forçar aquele músculo. Espiritualmente é a mesma coisa. Por isso às vezes a gente faz vigília, né? Aí o povo vai, e às vezes fica cansado, mas acorda de novo e vai e luta. Por quê? É o exercício espiritual que eu preciso ter. Vigilância é isso. Vigilância é isso. É ficar em alerta. Mas vigiar o quê? Vigiar quem? Eu até ia tentar arrumar um binóculo que eu ia trazer aqui, mas não consegui arrumar. Eu acho que vigiar é isso. Eu pego meu binóculo e fico. E olha lá o que o cara está fazendo. Estou vigiando. Está vigiando a vida do outro. E não é? Às vezes a gente pensa que é isso. Vigiar, né? E o pior, né? A gente bota o binóculo para aumentar quando é dos outros, quando é o nosso, a gente vira o binóculo ao contrário, já viu? Fica desse tamaninho, né? Mas vigiar não é apenas ficar esperando assim, né? Eu estou vigiando, né? Vigiar é vigiar a nossa própria conduta. Por quê? Porque esse Jesus voltará. Ele foi para o Pai e ele vai voltar. E se nós lermos, nos 4 evangelhos fala da vinda de Jesus. E gente, é pesado. Quem leu, quem já viu, serão tempos muito difíceis. Nós temos que estar preparados para tempos difíceis. Eu não posso pregar uma coisa diferente. Eu não posso aqui dizer, não, brincadeira de Jesus, estava só brincando, vai ser tudo moleza. Ele diz, vocês serão perseguidos. Tem uma palavra que me estremece, diz, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. É Jesus que falou. E de vez em quando a gente toma uma lambada e fica surpreso. Ai, como me trataram desse jeito, imagina eu. Por que você não? Não é? Orgulho. Não, por que não podia ter falado comigo desse jeito? Você é cristão, dá glória a Deus, porque Jesus... Eu fico muito espantado quando Pedro sai da prisão. E
ele foi preso, foi açoitado, ele saiu alegre por ter sido digno de ser preso por causa do nome de Jesus. Ele não saiu dizendo, imagina fazer isso com o primeiro Papa da Igreja Católica. Ele não falou isso. Como você reage quando você toma as lambadas das pessoas, ou alguém não te prestigia como você queria ser prestigiado? Você dá glória a Deus para dizer, obrigado Senhor, eu estou começando a experimentar um pouquinho do que o Senhor experimentava. E é isso, a gente tem que estar preparado. A gente vive num país onde a nossa fé é liberada, mas já a gente começa a experimentar umas pitadinhas de cada vez mais. Antigamente fazíamos grupo lá fora. A última vez que a gente fez grupo lá fora, então veio ovo lá de cima, veio água, polícia lá fora. A gente fazia muitas vezes o grupo lá fora, não é? Então a tendência é essa. Então temos que ser cristãos vigilantes, fortes, firmes, bem formados na palavra, na oração, e não ficar de nhenhenhé, né? Não achar que Deus, se eu sou cristão, então Deus não vai deixar que nada aconteça comigo. Claro, Ele vai te tirar de todas as situações, Ele vai te fazer vitorioso, de um jeito ou de outro, Ele vai te dar a vitória. E temos que vigiar, porque Ele virá. Vê lá em Mateus 24:30, aqui está escrito. Rapidinho. Alguém me presta uma Bíblia? Eu só estou com o iPad, mas é ruim de... Mateus 24:30. Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Todos. Aqueles que são cristãos e os que não são. Jesus não vai aparecer apenas para os cristãos. Jesus vai vir na sua glória e todos os povos da terra vão contemplá-lo. E Ele virá para julgar. Nós vivemos no tempo da misericórdia, mas então virá o tempo do julgamento. E eu quero dizer uma coisa bem pesada aqui para vocês. Imagina que você tem duas pessoas, dois funcionários. A um deles você diz o que você queria que ele fizesse. Ao outro você não disse nada. Quando você voltou, os dois estavam fazendo besteira. A quem você será mais severo? Vou repetir. Você tinha duas pessoas, dois funcionários, vamos dizer mais ou menos assim. Um você explicou direitinho o que você queria dele. O outro você não disse nada. Quando você volta, os dois estavam fazendo as maiores besteiras. Com quem você será mais severo? Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse somos nós. Tá? Eu não quero colocar nenhum fardo sobre ninguém, mas Jesus que diz: a quem muito foi dado, será pedido. Porque muito foi dado, e por isso eu comecei a pregação falando de tudo que Deus nos dá. Mas o que Ele pede não é pesado. Mas eu preciso vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu falava, não sei se eu falava aqui, que quem é atleta, experimenta ficar uma semana sem correr. Não dá jeito. Experimenta ficar um mês sem oração, sem Eucaristia. E o inimigo, desculpa, ele vai preparando a nossa queda bonitinho. Ele não começa com coisa muito escabrosa, não. Ele vai pelas beiradas. Ele vai nas beiradas, ele vai nas pequenas coisas. Eu faço pequenas concessões, e eu vou lendo coisas que eu não deveria ler. Outro dia, uma pessoa que se diz cristão, mostrando vídeo de coisas escabrosas. E eu falei assim: meu irmão, você não é cristão, e não era católico, mas como é que está querendo me mostrar isso? E às vezes a gente, para não ficar sem graça, acaba olhando aquele vídeo. Tem tanta coisa escabrosa aí.
para não ficar sem graça. Você deve dizer: me desculpa, meu irmão, não dá para mim para ver isso aí. Não tem que ter medo de ser criticado, de parecer, sabe? Então é isso. A gente vigiar, porque a gente não sabe. Aí no versículo 42 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Não sabeis. Nós vivemos numa luta espiritual. São Paulo diz em Efésios 6: não é contra homens de carne e osso que temos que lutar. Não é contra o teu vizinho, contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu filho. Cuidado, não perder o foco. De repente a gente se acha brigando e acha que os nossos problemas é por causa de fulano, beltrano, do governo. Mas não é. Amém? Nós temos que manter a nossa lâmpada acesa. E se um dia você pega em Mateus 25 depois, e você vai ler a parábola das 10 virgens. 5 delas levaram óleo consigo para a festa do casamento. E 5 delas disseram: deixa para depois. Sou muito jovem. Deixa para quando eu ficar velho. Aí eu vou para a igreja. Gastou bastante. E nessa parábola, Jesus fala que o noivo apareceu inesperadamente, e as 5 virgens imprudentes não tinham óleo nas suas lâmpadas, e pediram para as outras não é questão de serem egoístas, elas disseram: não temos condições, se a gente der para você, a gente vai ficar sem. Desculpa, nesse caso nós não podemos. Eu não posso dar carona na salvação do outro, eu não posso pegar carona na salvação do outro, nem que minha mãe seja aquela pessoa muito fervorosa que reza por mim dia e noite. Se eu não assumir, se eu não vigiar e orar, nada vai acontecer. Amém? Então é isso. Deus está nos falando. Tem muita coisa ainda que poderia falar, mas não adianta ficar assim. Adianta a gente tomar consciência de que eu preciso vigiar sobre a minha conduta. Como é que está o meu coração? Como é que estão as minhas atitudes? Como é que estão os frutos do Espírito Santo? Está aparecendo em mim? Está aparecendo a bondade, mansidão, paciência, autodomínio, humildade? Aí é o termômetro, aí eu vejo como é que eu estou. Se isso tudo não está aparecendo, eu digo: não, eu estou precisando então rezar mais, ou eu estou precisando rezar melhor. Não é só questão de intensidade, é questão de qualidade também. Então, esse vigiar é vigiar sobre nós. Não é paranoia, não é você ficar toda hora obcecado, mas é você toda hora estar se avaliando, sim. Sabendo que Deus te ama, sabendo que Deus não espera que você, seja um santo da noite para o dia, mas sabendo que Ele te pede aquilo que você pode dar naquele dia, que você pode renunciar aquilo que você pode renunciar. Ele só pede para a gente aquilo que está ao nosso alcance. Mas o que nós temos que dar, só nós podemos dar, Ele não vai dar. Eu já pedi: Senhor, tira a minha liberdade, mas Ele não tira. Tira, Senhor, a minha liberdade para que eu não possa mais pecar. Mas Ele não tira, não tem jeito. Amém? A gente vai encerrando logo, porque